Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Joslaine, sou nutricionista, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te ajudo a controlar a glicemia sem neura, sem deixar de comer o que gosta, com muita facilidade e muito conhecimento. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aveia. Eu adoro falar sobre aveia porque aveia é um assunto extremamente polêmico e que pode sim interferir de forma negativa aí no seu dia a dia, na sua rotina, no seu controle de glicemia. Então, fica aí comigo que eu vou te explicar direitinho como é que você tem que fazer. Então, assim, com relação à aveia, a gente precisa definir alguns pontos importantes, fatores importantes que podem influenciar no seu controle da glicemia, dependendo da sua escolha. Então, como acontece com diversos alimentos, a aveia ela também pode ser apresentada de diversas formas, né? E a gente já sabe que o modo de preparo pode influenciar na forma como um alimento é absorvido no nosso corpo. Mas quando a gente fala de aveia, a gente precisa pensar na forma como a gente adquire essa aveia, na forma como eu compro. Por quê? Porque pode ter muita diferença entre a farinha de aveia, o farelo de aveia e aveia em flocos finos. Tudo isso pode fazer a diferença no momento de preparar e também no momento de ser absorvido pelo teu corpo, tá? Então, a gente precisa conhecer alguns princípios, algumas teorias relacionadas ao alimento para que a gente consiga compreender como tudo isso funciona aí dentro do teu organismo. Então, por exemplo, se nós formos falar em farinha de aveia, em primeiro lugar, né? O que é uma farinha de aveia? A farinha de aveia é quando a gente tira aquela parte mais de amido do grão de aveia e tira uma parte significativa de fibra, né? E isso acaba transformando essa aveia, que era rica em fibra, num alimento pobre em fibras, tá? Então, quando a gente fala de farinha de aveia, a gente está falando de um alimento que passou por um processo de retirada da fibra. Então, automaticamente é um alimento que tem pouca fibra e bastante amido, tá? E esse amido é carboidrato, e esse carboidrato pode elevar a sua glicemia da mesma forma como uma farinha de trigo, como uma farinha de milho, de mandioca, enfim, tá? Então, a aveia ela tem essa característica semelhante. Então, não adianta trocar numa receita no lugar da farinha de trigo colocar farinha de aveia se o seu objetivo for controlar melhor a sua glicemia. É trocar 6 por meia dúzia, tá? Agora, se você é uma pessoa que tem alergia, por exemplo, alergia ao trigo, enfim, e o teu objetivo é retirar o trigo e colocar uma outra fonte, aí não tem problema nenhum, tá? Mas entenda que a quantidade de calorias, a quantidade de energia, ela é semelhante em ambas as farinhas, tá? Independente se é farinha de trigo ou se é farinha de aveia. Então, a farinha tem essa característica. E aí, resultante da farinha de aveia, nós temos ali o farelo de aveia. O farelo de aveia é essa porção de fibras que foi retirada da farinha de aveia. Então, automaticamente, o farelo, ele é rico em fibras, porque ele perdeu aquela porção de carboidrato e ficou ali uma concentração maior de fibras. Se nós formos falar assim, se nós formos comparar a farinha de aveia com o farelo de aveia, nós vamos ter ali em 100 gramas, mais ou menos, né? Em 100 gramas não, em 30 gramas. Vamos imaginar uma colher de sopa para ficar mais real aí na conduta de vocês.
uma colher de sopa de farelo de aveia, né? Uma colher de sopa de farelo de aveia vai ter ali mais ou menos as suas 30 gramas. E nessas 30 gramas a gente vai ter ali aproximadamente de 4 a 5 gramas de fibras, tá? Se nós falarmos de farelo. Agora, se nós pegarmos a mesma quantidade de farinha de aveia, nós vamos ter uma quantidade de fibras muito semelhante ao que tem na farinha de trigo, que gira em torno ali de 1,2 a 1,5 gramas de fibra por cada 30 gramas, né, de uma colher de sopa aí de farinha. Então vejam que é um valor muito diferente, é o mesmo alimento, só que apresenta aí valores muito diferentes, né? Então a gente precisa ficar bem atento a isso, porque vai fazer diferença. E quando a gente fala de aveia em flocos, né? Independente se aveia em flocos grossos, aveia em flocos finos, isso não vai fazer muita diferença na composição dessa aveia. Então ali, se nós pegarmos essa mesma colher de sopa, né? Se nós pegarmos ali essas 30 gramas de aveia em flocos, na aveia em flocos, nós vamos encontrar ali aproximadamente 3 gramas de fibra. Então, veja que se para o controle da glicemia nós precisamos aumentar o consumo de fibras, automaticamente a melhor escolha vai ser o farelo, porque o farelo pode chegar ali até 5 gramas de fibra em cada 30 gramas de farelo de aveia. E a aveia em flocos, ela fica ali em torno das 3 gramas. E aí a gente tem algumas vantagens também que a gente precisa conversar. A aveia, ela tem 2 tipos de fibras, tá? Que é a fibra que a gente chama de fibra insolúvel e nós temos a fibra solúvel. Qual que é a diferença das duas? A fibra solúvel, ela absorve tanto líquido como gordura, como nutrientes para dentro dela e o corpo não consegue mais absorver isso que a fibra solúvel absorveu dentro do intestino. É como se ela bloqueasse a absorção desses nutrientes que foram absorvidos por essa fibra solúvel. Então, a aveia, ela tem essa característica. Ela apresenta uma fibra solúvel que chama beta-glucana. Anota aí. A beta-glucana, ela não só auxilia no controle da glicemia, como ela também pode te ajudar aí no controle de triglicerídeos, de colesterol, que inclusive pode ser um probleminha aí associado ao diabetes, né? É uma intercorrência que pode acontecer aí no seu perfil lipídico que apresenta essa alteração. Então, a beta-glucana, ela vai auxiliar nesse controle também. Então, de fato, é uma fibra muito importante, né? Por ter aí essa característica. Então, é como se ela sugasse, é como se ela absorvesse esse excesso de gordura e eliminasse aí através da sua digestão, né, no trato gastrointestinal aí até ser eliminado através das fezes. Então, é realmente uma alteração diferente e importante que a aveia apresenta, tá? Então, sim, ela tem benefícios. Então, o que eu quero colocar assim de muito importante para vocês? Que a melhor escolha vai ser aquela que tem maior quantidade de fibras, então, no caso, o farelo de aveia, que a farinha de aveia tem características muito semelhantes à farinha de trigo, que é praticamente trocar 6 por meia dúzia, e que quando a gente fala de aveia em flocos, a gente tem o grão ali de forma integral. Então ele vai ter tanto a farinha, o amido, quanto a fibra. E aí, como ele tem as duas coisas, a proporção de fibras acaba ficando um pouquinho menor. E que existem esses 2 tipos de fibras que podem te trazer muitos benefícios além do controle da glicemia, né? Além desse processo de controle de glicemia. Então, a gente consegue ter essa diferenciação, digamos assim. Bom, e aí o que eu preciso ficar atenta então? Quando a gente fala de uma fibra que contém caloria, né? Porque se existe nutrientes além de fibra nesse alimento, ele contém calorias. No caso da aveia, a aveia é um alimento calórico, tá? A aveia, ela tem essa característica.
ela apresenta calorias, porque ela tem uma composição significativa de carboidratos, proteínas e um pouco menos de gordura. Mas ela tem uma composição de nutrientes, então ela tem calorias. Vocês podem ver que muitas receitas, né, utilizam a aveia para engrossar, por exemplo, fazer um mingau de aveia, né? Então, por que que engrossa? Porque tem o amido da própria aveia que faz esse espessamento no mingau. E essa característica faz com que a aveia seja extremamente calórica, tá? Para vocês terem uma ideia, essa colher de sopa que eu comentei com vocês aí, de 30 gramas de aveia, tem ali as suas 110 a 120 calorias. Então, vejam que em uma colher tem essa quantidade de calorias. E às vezes, para uma receita, para preparar ali um mingau, alguma coisa, vai de 2 a 3 colheres de aveia. Então, é um alimento calórico. E a atenção aí para você vai da seguinte forma: se é um alimento calórico e você, além de controlar a sua glicemia, também precisa controlar o peso, fique atento ao consumo da aveia, porque ela pode dificultar o seu controle do peso. Inclusive, pode dificultar a redução de peso, tá? Tudo, é claro, dependendo da quantidade que você vai consumir. E por que eu tô dando esse alerta? Porque por ser conhecido como um alimento mais saudável, por ser conhecido como um alimento rico em fibra, as pessoas acabam não cuidando muito dessa relação com a quantidade. E isso acaba comprometendo aí na escolha, né? Porque às vezes, se eu não me preocupo com a quantidade, eu acabo colocando ali com mais frequência na minha semana, com mais frequência no dia a dia, na rotina, acaba colocando como sendo realmente uma boa opção sempre, e nem sempre ela é uma boa opção. Então tenha atenção, principalmente quando a gente faz as misturinhas, né? Vou contar para vocês aqui o que aconteceu com uma paciente minha hoje. Ela tava com muita dificuldade para controlar a glicemia, né? E aí eu fui questionando, fui perguntando, falou, mas tá, fala para mim como que são os intervalos das refeições, o que é que você costuma comer, como que você costuma organizar aí o teu dia a dia com relação à alimentação. Vamos conversar um pouquinho pra gente entender aí como é que tá acontecendo isso. E aí ela começou a me contar que ela estava fazendo tudo certinho, que ela tinha comprado arroz integral, que ela estava consumindo saladas, vegetais, frutas, né? Todos os dias, estava equilibrando bem a alimentação, tinha retirado bastante industrializado da alimentação e que no meio da tarde ela estava preparando uma vitamina de banana com aveia e que ela estava achando que era essa banana que estava fazendo com que aumentasse demais a sua glicemia, né? E aí eu falei, bingo, né? Você tá fazendo isso todo dia? Perguntei pra ela, ela falou, sim, porque, né, uma vitamina, banana saudável e aveia também, leite, né? Eu não adoço, ela ainda falou assim, eu não adoço, eu só uso o leite, a banana e a aveia. Aí eu perguntei, tá, quanto de aveia você tá colocando, né? Ela falou, eu pego aquela aveia em flocos finos e eu tô colocando mais ou menos umas 2 colheres de aveia. E aí eu coloco um copo de leite e uma banana. E bato bem e tomo como lanche da tarde. Ok, se nós formos somar todas essas calorias do leite, da banana e da aveia, a gente já tem uma quantidade calórica bastante significativa. E nós temos aí uma combinação de diferentes carboidratos que foram unidos numa única preparação. Quando a gente faz isso, a gente aumenta o que a gente conhece na literatura como carga glicêmica do alimento. Então, eu aumento a capacidade que esse alimento tem de aumentar a glicemia lá no sangue. Por ser uma mistura e por ser ali uma concentração de calorias significativa numa pequena quantidade, que é um copo, né? Então, imaginem que eu vou misturar a lactose que tem no leite,
eu vou misturar a frutose que tem na banana, o amido que tem na banana e vou misturar com o amido que tem na aveia em flocos finos. Ah, Nutri, mas tem fibra. Mas a quantidade de fibras vai acabar sendo muito pequena diante da quantidade de carboidratos que ficou nessa preparação. Tá? Então, cuidado, gente, com essa mistura de aveia e fruta, de aveia e banana. Cuidado com essa mistura, porque fica uma mistura calórica, tem um pouquinho de fibra sim, a gente não pode negar, mas é de uma densidade energética alta, o que faz com que a carga glicêmica, que é essa capacidade de aumentar o açúcar no sangue, aconteça de uma forma muito significativa. Então, conversei com essa paciente, expliquei para ela, falei, olha, a gente tem que fazer a coisa simples, não precisa ficar inventando moda, né? É muito melhor comer no lanche a banana do que ficar preparando com aveia, com leite, fazer uma mistura. Além do que, se eu estou liquidificando esse conteúdo, automaticamente eu estou fazendo com que esse conteúdo seja absorvido mais rápido, porque eu estou facilitando a digestão, né? É diferente eu comer uma banana e eu tomar uma vitamina de banana. Além de eu estar misturando com outros ingredientes, mesmo que eu não coloque açúcar, eu estou facilitando a digestão. E aí, toda essa digestão vai resultar num aumento rápido da glicemia na corrente sanguínea. Então, é aí que a gente tem que ter um detalhe, é aí que a gente tem que pensar, opa, isso vai ser um excesso, isso pode comprometer a minha glicemia. Então, é muito importante a gente pensar nesse sentido, tá certo? Então, quando a gente faz uma reflexão da quantidade de alimentos que eu tô misturando numa única preparação, eu preciso organizar isso pensando na quantidade de calorias que eu posso consumir naquele horário e na quantidade de fibras que eu vou estar realmente incluindo naquela preparação. Então, isso é algo para entrar como reflexão, tá? E é importante que você converse com o seu endócrino, que você converse com o seu nutricionista, para você saber o quanto você pode consumir de calorias em determinadas refeições e o quanto você precisa controlar ou misturar a tua ingestão de fibras, o quanto você vai utilizar de fibras, entre outras coisas, né? Então, isso realmente é algo que vai fazer a diferença nas tuas escolhas, no teu dia a dia e nos resultados que você vai ter da sua glicemia, tá? Então, isso é importantíssimo, é fundamental para que a gente realmente consiga controlar, tá? E fica então a mensagem aí para vocês. Dependendo do tipo, é uma alteração diferente que a gente acaba tendo aí na nossa alimentação, no nosso dia a dia, certo, pessoal? Então, para finalizar o nosso raciocínio, eu preciso colocar para vocês duas informações muito importantes: o modo de preparo do alimento e a quantidade que eu vou consumir desse alimento. Então, essas informações são informações que vão ter uma relação íntima com o seu controle de glicemia, tá? A forma como eu preparo um alimento influencia na absorção no seu organismo. Então, gente, isso é de uma importância muito significativa, porque a gente começa a compreender que o problema não está no alimento em si, que é o que acontece aqui na aveia. O problema não está na aveia em si, mas sim na forma como eu utilizo essa aveia, na forma como eu coloco esse ingrediente na minha rotina, tá? Então, alimentos que são liquidificados, que estão na forma pastosa, automaticamente nós acabamos absorvendo muito mais rápido, né? E isso vai fazer com que a glicemia fique lá em cima, tá?
Agora, se eu coloco essa aveia, né, numa preparação que não vai ser liquidificada, se eu coloco essa aveia numa quantidade adequada e equilibrada para aquele horário, para aquela refeição, eu não vou ter alterações, eu não vou ter problemas com isso, né? Então vejam que a quantidade do alimento que eu consumo é realmente uma coisa muito importante. E nesse exemplo da paciente de hoje que eu falei para vocês, o que estava acontecendo? Ela estava colocando a culpa na banana. Ah, é a banana que faz a minha glicemia subir. É a banana que está fazendo com que fique tudo alterado. E aí é aí que entra muitas vezes essas restrições que começam a acontecer, né? Ah, então é a banana, então eu vou cortar a banana, eu não vou mais comer ela. E coitada, nem era culpa da banana, né? Era culpa da mistura que estava sendo feita, de todos os ingredientes que estavam compondo aí essa vitamina no caso, né? Então a gente precisa pensar nisso, gente. Quantidade e modo de preparo tem influência. O alimento, gente, pode ser o alimento mais saudável desse mundo. Eu sempre falo isso. Pode ser a coisa mais equilibrada desse mundo. Se você consumir uma quantidade acima daquilo que você precisa, a tua glicemia vai subir e vai ficar difícil para controlar o peso. É fato, é uma consequência, né? Então, a rotina, o dia a dia, a distribuição de nutrientes aí no seu dia, ela precisa acontecer de uma forma que essa reflexão também aconteça, que essa organização também aconteça. Então, distribuir os nutrientes, colocar as quantidades da forma como precisa ser colocado e o modo de preparo dentro de uma simplicidade, né? Aquilo que eu falo sempre, o simples funciona, né? Então, se existe uma simplicidade, se existe algo comum, uma preparação simples, isso vai ter um benefício na tua rotina. A gente não precisa ficar elaborando receitas mirabolantes, né? É óbvio que de vez em quando é gostoso a gente comer uma preparação, uma receita que é mais elaborada, que vai mais ingredientes, né? Mas isso não deve fazer parte da rotina de ninguém, independente se você tem diabetes ou não. A gente precisa pensar sempre no simples, né? Que é essa coisa mesmo do arroz, feijão, carne, salada, frutas, né? Sem misturar muito, né? Sem colocar facilidades de digestão, né? Isso é importante da gente refletir, é importante da gente organizar. E quando a gente fala de aveia, a gente precisa falar disso. Porque existe quase que a gente usa a palavra endeusamento, né? Porque a gente fala endeusamento do alimento? Porque às vezes a gente demoniza um alimento, né? Ah, esse alimento é perigoso, então não pode, é proibido. Ah, melancia não pode, manga não pode, cuidado com a banana, né? Não é assim que a gente escuta? Então a gente demoniza o alimento. Então, ao mesmo tempo, acontece um endeusamento de determinados alimentos, que é o caso da aveia, né? Muita gente coloca ela como sendo uma solução perfeita e substitui, troca, faz combinações aí mirabolantes junto com a aveia e não vai ter melhora. Por quê? Porque existe todas essas questões que a gente precisa analisar, todos esses detalhes que a gente precisa colocar. E no final, gente, o que acontece muitas vezes quando eu começo a conversar com o paciente? Ele nem gosta de aveia. Muitas vezes, gente, é super comum isso acontecer, né? A gente vai lá, olha, às vezes o paciente já passou com outros, né, por outras orientações, ou olhou na internet, receitinhas e tal, e é comum ter lá, assim, no lanchinho, uma banana com aveia. É comum, super comum ter isso lá, né, num lanchinho.
E aí a gente pergunta assim, tá, mas você gosta, né? Até esses dias um paciente falou assim pra mim, é ruim esse negócio, fica seco. Eu coloco ali, eu coloquei porque eu vi que era bom, mas eu não gostei. Eu tô comendo porque falaram que era bom. Então a gente acaba colocando na rotina uma coisa que não vai nem trazer um benefício de prazer com a alimentação, porque sim, a gente não pode brigar com a comida, a gente tem que fazer as pazes com ela, né? A gente precisa pensar nesse equilíbrio, nessa organização, para a gente realmente conseguir controlar com mais eficiência, sem ficar fazendo coisas que a gente não gosta. Para que incluir uma coisa que você não gosta, né? Tem outras alternativas, existem outras opções. A gente não precisa ficar ali num alimento que a gente não gosta de consumir. Isso eu já falei algumas vezes com vocês. Isso pode fazer a desistência do tratamento. Ficar tentando colocar coisas que você não gosta, ficar tentando fazer uma rotina que você não gosta, isso é ruim para qualquer indivíduo, independente se é idoso, se é criança, independente. Isso prejudica muito, tá? Então a gente precisa pensar em organizar todas as estratégias que são necessárias para o seu controle, para a sua alimentação, de uma forma que seja algo bom, que seja algo positivo, que seja algo que realmente vai fazer com que você não só controle o seu peso, controle a sua glicemia, né? Como também seja prazeroso. A gente precisa ter essa boa relação com o alimento. Isso é algo tão importante quanto suprir as necessidades diárias de energia, de matar a fome, né? A gente precisa ter uma boa relação com o alimento. É só isso que vai fazer com que a gente tenha prazer em comer e prazer em fazer um tratamento que esteja sendo eficiente. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa organizar as coisas dessa forma, né? Às vezes a gente vê muito isso. Às vezes a filha tá cuidando do pai, o pai já está mais velho, e aí, não, tem que comer, tem que eu falo. Aí chega pra mim, não, Nutri, eu já falei pra ele, já briguei com ele, tem que comer isso aqui. É o que vai fazer bem pra ele. E aí eu fico até numa situação assim, tipo, não é bem por aí. Mas enfim, a gente vai contornando. Com a criança, mesma coisa. Se você é mãe e você começa a empurrar uma preparação que o seu filho já provou e ele não gostou, mas é não gostar mesmo, gente. Às vezes, naquele dia não tava, insiste, persiste, né? Mas se você insistir num alimento que ele não gosta, ele vai se revoltar contra o alimento. A alimentação vai deixar de ser um momento prazeroso, vai deixar de ser um momento de matar a fome para ser um momento extremamente desgastante, de sacrifício, enfim. Né? Então a gente precisa ter esse bom senso de organização. E é claro, eu sei que vocês não fazem por mal. Eu sei disso. A gente quer o bem, né? Vocês querem o bem, tanto, né, no caso de uma criança como no caso de um idoso. Eu sei que vocês querem o bem. E por isso que eu insisto na questão. É muito importante que as famílias pensem em educação em diabetes. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa se aprofundar nisso para conhecer realmente o que precisa ser feito. Porque a gente escuta muita coisa por aí. Muita coisa mesmo. Né? E isso acaba confundindo muito mais do que auxiliando no controle. Isso acaba atrapalhando de uma forma extremamente significativa o tratamento. E muitas vezes quem faz a restrição, quem faz esse tipo de exclusão ou coloca uma preparação que nem sempre seria a mais adequada, acaba percebendo uma dificuldade no controle.
né? E fala, olha, eu tô fazendo tudo certo, mas eu não tô conseguindo controlar. Mesmo assim tá ficando fora dos parâmetros, fora do normal, fora do que deveria ser, né? Então é realmente um cuidado, uma atenção que a gente precisa ter para que o que realmente pode ajudar, o que realmente pode auxiliar, faça a diferença de uma forma positiva, sem impor, né? Tanto colocando aquilo que não gosta na rotina, como tirando os alimentos que são alimentos que a pessoa gosta, que ela sente prazer, que existe até às vezes uma memória afetiva de determinado alimento. Então é muito importante que a gente pense nesse sentido. Fica aí uma sementinha para vocês refletirem, fica aí algo para vocês pensarem e busquem, gente, busquem por informação. Busquem por conteúdo, busquem por coisas que realmente possam ajudar no tratamento, que possam ser resolutivas. É isso que é muito importante e é disso que a gente precisa e é dessa forma que a gente tem que organizar o dia a dia da pessoa com diabetes. Certo, pessoal? Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo vídeo. Se possível, curtam, marquem, compartilhem, ativem o sininho aqui, gente, que aí vocês conseguem receber todas as notificações quando eu fizer aí qualquer publicação aí para vocês com mais informações, com mais conhecimento, com toda essa bagagem aí que relaciona aí a parte de educação em diabetes, que é muito importante aí dentro das famílias. Tá ok, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima!